relaxa rapidamente, exponencialmente rápido, um sistema complexo relaxa ao seu estado estacionário, se puder, lentamente, não rapidamente. Então tem todas essas diferenças nesse conceito de complexidade que aparece e que é muito parecido à evolução da beleza nesse texto literário. Como a beleza, a complexidade pode ser simples. Então, aqui vocês têm a belíssima Nefertiti, em Berlim, e do lado tem uma expressão da entropia que me faz pensar a simplicidade de Nefertiti, sendo que, para entender esta parte, é necessário ter alguns conhecimentos de matemática para poder ler essa maneira de se expressar. E Marco, hoje de manhã, falou longamente sobre a beleza que é contida, a poesia que é contida na matemática e na geometria. Então, talvez nem todos percebam que esta expressão tem uma certa simplicidade que me fez associá-la a Nefertiti. Mas tenho certeza que alguns percebem isso. Não todos, mas um colega estava me dizendo que ele gostaria de falar grego. Então, ele não fala grego, algumas palavras ele fala, mas gostaria de falar. Então, eu só posso desejar que vocês, os filhos de vocês, estudem um mínimo de matemática para que possam apreciar a beleza e a simplicidade dessas expressões e por que elas me fizeram remeter a Nefertiti. Como a beleza, a complexidade pode ser útil. Aqui vocês têm as cariátides. Então, a beleza delas se impõe, elas são de uma tremenda elegância. Todas elas, inclusive aquelas que os ingleses levaram para o British Museum. Essa fotografia é em Atenas, mas faltam algumas e estão no British Museum. Eu tive uma longa conversa numa ocasião com um casal de ingleses e eles me comunicaram no famoso argumento, mas é que nós cuidamos. Então, por isso... E aí eu disse, sim, mas se não fosse por nós, vocês não teriam tido o que cuidar. Então, que tal se fazermos 50-50? Vocês devolvam a metade de tudo que é grego no British Museum, e tudo que é egípcio e tudo que é persa, e fiquem com a outra metade porque cuidaram delas. Mas então, elas são belas, mas também são úteis. Não precisa ser um gênio de engenharia civil, porque sem elas esse teto ia para o chão. Então são belas e úteis. Utilizando essa entropia que eu mostrei para vocês antes, essa aqui, é possível analisar essa mamografia. E aqui vocês não veem nada, mas depois de analisar essa imagem com aquela entropia, vocês conseguem ver as microcalcificações que tem dentro. As menores têm menos de 1 milímetro de diâmetro. Nem Hipócrates conseguiria detectá-las apalpando. E elas estão lá. E se você não faz alguma coisa, essa mulher vai morrer. Então, utilizando esses métodos entrópicos que mencionei, este trabalho que foi feito por 4 engenheiros da Índia, eles levaram o número de verdadeiros positivos de 80% a 97%. Então, salvando mais 17 mulheres dentre 100. Uma mulher pode ser muito importante, imaginem 17. Mas não somente esses indianos conseguiram
aumentar fantasticamente o número de verdadeiros positivos, eles levaram praticamente a zero o número de falsos positivos. Diminuíram num fator 20 o número de falsos positivos. E o que é um falso positivo? É quando o ginecologista diz para a mulher: olha, tenho uma notícia ruim para lhe dar, você está com câncer. E a mulher começa a chorar, e vai para casa, e chora todo mundo, e fica todo mundo desesperado e tal, e 15 dias depois, o médico liga para ela: olha, good news, era um falso positivo, você não tem nada. Mas, entretanto, ela e a família dela passaram 15 dias de terror. Ao levar o número percentual de falsos positivos praticamente para zero, você beneficia a humanidade. Então, a complexidade pode ser útil também, neste exemplo. Isso nos leva um pouco a pensar o exemplo do tempo, o exemplo da beleza, o exemplo da complexidade, nessa dicotomia que foi muito estudada por Platão. Episteme versus doxa. Então, episteme é ciência. E este centro aqui tem, entre as suas palavras, epistemologia. Certo? Ciência. E doxa, na acepção de Platão, significava opinião. Então, a ciência é objetiva e a opinião é subjetiva. Interessante que essa palavra doxa, que significava opinião na época de Platão, em grego moderno, depois de 2500 anos, o significado dessa palavra tem evoluído. E hoje, doxa significa glória. Glória. Então, interessante. A glória não está baseada no que você sabe de objetivo, mas no que você opina de subjetivo. A nossa glória são as nossas opiniões, nem tanto os nossos conhecimentos. Nesta maneira de analisar essas duas palavras. E gostaria, nesse âmbito, de mencionar, voltando ao início do que eu contei para vocês sobre Santo Agostinho, Mefistófeles, que sabe de montão, porque ele é o diabo, ele conhece, entre tantas coisas que ele conhece a natureza humana. Então, Mefistófeles está explicando para Fausto como são os humanos. Então, ele diz que os humanos, quando não entendem uma coisa, inventam uma palavra. E de lá em diante ficam tranquilos. Então, ele diz, naquele ponto no qual os conceitos falham, no momento certo, uma palavra é jogada ali dentro e todos se acalmam. Ninguém sabe o que é o tempo, mas tem a palavra, tempo. Então nós usamos a palavra e ficamos felizes, nos comunicamos. Eu digo para vocês, daqui a 2 horas nos encontramos em tal lugar e eu vou lá no lugar e lá estão vocês. Então funciona, a palavra funciona, sem sabermos exatamente o que é o tempo. Beleza é igual, complexidade é igual, entropia é igual. E aí aparecem perguntas, indagações que poderiam ser as nossas, que eu deixaria como perguntas para vocês, ou caso queiramos aprofundar algum detalhe aí na parte das perguntas. A complexidade pertence ao sistema? É o sistema que é complexo? A complexidade pertence ao observador, que observa o sistema complexo? A